Nós sabemos que a bússola de fé que nós temos é a palavra de Deus e ela se chama Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia tem 66 livros, 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Eu quero perguntar para você, toda a Bíblia, ela serve para o povo gentil? Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Hélio. Falaremos a seguir. O que nós precisamos entender, e muitos não querem entender por boa fé ou por má fé ou por que quer que seja. A palavra de Deus, ela está toda no livro que se chama Bíblia. Nos 39 livros que nós temos no Velho Testamento, ele se dirige para um povo. Quem é este povo? É o povo do antepassado, do povo ali de Abraão, de Isaac e de Jacó, o povo de Israel, que é o povo escolhido do Senhor. Todas as mensagens que você vê no Velho Testamento é direcionado para este povo. A pergunta é, Deus mudou? Não, Deus continua o mesmo. E o Novo Testamento são 27 livros para o povo gentil. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são o povo judeu, o povo de Israel. Porque o povo judeu, o povo de Israel, são o povo escolhido como nação do Senhor. Eles são a nação santa do Senhor. Mas, por eles não aceitarem o Messias da forma que a palavra de Deus ela veio falar para nós nos dias de hoje, nós entendemos que o Messias foi negado por eles. Vamos ver o que está escrito em João, no capítulo 1, do verso 9 ao 13. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Somos os gentios que o Senhor Jesus morreu na cruz para que todo o povo que o aceitar venha fazer morada como o povo de Deus, ou seja, o povo de Israel, o povo gentil e todo o povo que o aceitaram como Senhor e Salvador. Eu quero dizer para vocês que a palavra de Deus ela é composta por os 66 livros que estão na Bíblia. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus do Velho Testamento é o Deus do Novo Testamento. Coisas que estão ali no Velho Testamento não servem para nós. Olha, o que está no Velho Testamento, que não serve para nós, que é um fato muito claro, é a lei. A lei é santa, justa e boa, mas não salva. O Evangelho é santo, justo e bom e salva. A lei nos mostra que somos pecadores e continua sempre nos acusando. A lei, ela não salva ninguém. A lei, ela expõe o seu erro. E no tempo da lei, expiava-se o pecado, ou seja, ele traduzia o seu pecado no sacrifício de um animal. Aquele animal, ele dava para o pecador a condição de aliviar o seu pecado. No Novo Testamento, não. Este que é referenciado ali como sacrifício para expiação de pecado
é o Senhor Jesus no Novo Testamento para a remissão de pecado. Vamos entender melhor o significado dessas palavras, remissão e expiação. Expiação, substantivo feminino, purificação de crimes ou faltas cometidas, meio usado para expiar-se, penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento compensatório de culpa. Remissão, substantivo feminino, ato ou efeito de remir-se, liberação de pena, de ofensa, de dívida, perdão, quitação, resgate. Em Cristo, nós somos agora voltados para Ele, como Ele sendo o nosso advogado, e Ele advoga todas as nossas enfermidades, que se chama pecado. O Velho Testamento, ele é condicionado para o povo judeu, para o povo de Deus. Todos os acontecimentos que estão ali são para eles, não são para nós. Para nós veio um novo testamento, que é o testamento da redenção em Cristo Jesus. Redenção, substantivo feminino, resgate do gênero humano por Jesus Cristo. Auxílio, proteção que livra de situação difícil, salvação. É a nova aliança que foi feita entre Deus e os homens na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é agora o intermediador entre o homem e Deus. Antes não, antes era por expiação pelos animais, que faziam com que o pecado dos homens era mortificado, ou seja, amenizado nos animais. E eles continuavam pecando, sacrificando, e dando trabalho para os profetas do Senhor, como nós vemos na palavra de Deus. Leia o Velho Testamento para que você possa entender o que fala lá. Agora, o que eu estou querendo dizer, que infelizmente muitos líderes religiosos, eles pegam o Velho Testamento, traz para o Novo Testamento e nos obriga a certas condições que não é para nós. Vamos ver o que diz em Romanos, no capítulo 8, do verso 1 ao 16. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque
todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós não temos mais a obrigação de fazer como os judeus faziam. Se a gente for andar dentro daquilo que é para os judeus, nós vamos estar dentro da lei. E a lei não tem condição de salvação na lei. Só em Jesus Cristo há salvação. Na lei não. Então, não se engane quando dizem para você certas coisas que não são para nós. Por exemplo, eles dizem que nós devemos levar o dízimo. O dízimo não é para o povo gentil. Para o povo gentil há as ofertas. Ofertas. É coisa voluntária. O dízimo é lei. Era obrigado. Vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 5 ao 9. Portanto, tive por causa necessária exortar estes irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Era obrigado levar o dízimo, porque o povo trabalhava e os levíticos não. O povo trabalhava e os levíticos cuidavam das coisas de Deus. Eles que arrumavam ali as coisas de Deus. Então eles não tinham condição de produzir riquezas. Então as tribos trabalhavam, davam a sua porcentagem de 10 para ajuntamento, para ser dividido para o sustento do povo que estavam ali trabalhando na obra de Deus, que eram os levitas. No Novo Testamento, se você quiser levar dízimo, é uma coisa de você fazer ou não. Você não é obrigado, como muitos líderes dizem, ainda chama você de ladrão, porque está lá em Malaquias 3:10. Pelo amor de Deus, gente, entenda. A lei não salva ninguém. E outra coisa, para deixar bem claro o que eu estou falando, não é por força, não é por violência, você não faz nada obrigado na obra do Senhor Jesus, é tudo por livre e espontânea vontade, é por amor, você não tem nenhuma obrigação de nada, você não tem obrigação de nada, tudo que você vier fazer é por amor, é por desejo. Quando você vê as coisas na sua casa de oração, a necessidade, se há necessidade de dinheiro, você leva dinheiro. Se há necessidade de um trabalho, você leva o seu trabalho. Se há necessidade de uma construção, você leva para a construção. Você quer a obra que ela venha crescer para o conforto dos irmãos. E isso sim, eu entendo. Mas quando o líder, ele diz para você que você é obrigado a levar o dízimo, um tempo atrás, eu ouvi um pastor e um outro conversando, dizendo, não se preocupa não, que ele vai pedir perdão. Ele vai pedir perdão e vai voltar tudo ao normal. E eu quis saber por quê, o que estava acontecendo, que o irmão tinha que pedir perdão. Aí eu fui conversar com o pastor. Não, sabe, irmão Hélio, é que ele faz tempo que ele não traz o dízimo, e eu já falei com ele para a gente orar, ele pede perdão para a igreja, e ele começa a trazer o dízimo e Deus perdoa. O que é isso, gente? O que é isso? O homem ter que pedir perdão por ele não ter levado o dízimo?
Que é isso? Então, vamos viver pela lei. Esse negócio que eles deturpam a respeito da palavra de Deus é para lobos gananciosos. Eles querem tirar de você a última lãzinha que você tem. Você não é obrigado a levar nada para a obra de Deus. Você não é obrigado. Você leva por livre e espontânea vontade. Você quer levar o seu dízimo? Você tem desejo no dízimo? Você falou para o Senhor que você vai levar o seu dízimo? A palavra de Deus diz, se você prometer, você prometeu. É você que prometeu. Deus não está falando que você tem que levar, mas você prometeu? Aí é um problema seu e Deus. É uma coisa que você resolve com Deus. Agora, o que está dizendo na palavra de Deus é que você deve fazer por livre e espontânea vontade, com alegria. Precisamos entender essas coisas. Olha, tá cheio de homens que não são homens de Deus, são roubadores da igreja do Senhor. Isso que eles são. Que fica falando que você tem que isso, tem que aquilo, porque senão o Senhor vai minar, o Senhor vai tirar. Que é isso, gente? O Senhor não vai tirar nada de ninguém, o Senhor não vai minar nada de ninguém. Tudo que o Senhor Deus tem para nossas vidas é coisa boa. Ele vai saber da sua necessidade, como que você está na presença dele, como que você está agindo com ele. Ele vai fazer com você segundo aquilo que você está fazendo. Para que você possa adquirir as coisas, você não precisa barganhar com Deus, você não precisa negociar com Deus, você não precisa disto. A única coisa que você precisa para que você receba do Senhor aquilo que ele tem para você é a obediência em sua palavra, é a conduta em sua palavra. Olha, a igreja de Jesus Cristo, ela não está andando de acordo como a palavra diz. Veja ali o que Tiago diz da igreja, o que é uma igreja. Leia Tiago para que vocês possam entender. Eles estão fazendo de acordo com o que está falando em Tiago? Vamos ler em Tiago. Vamos ver o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, verso 25 ao 27. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, prestem bem a atenção. A lei perfeita da liberdade. Esta lei é em Cristo, a lei da liberdade, porque a lei do Velho Testamento, ela não era da liberdade, ela era acusatória. Nela não havia a salvação, mas em Cristo, a perfeita lei da liberdade, nós temos nele a salvação. E não temos obrigação nesta lei. Esta lei é liberdade, e na liberdade não se há obrigação. As pessoas agem segundo se propõem no seu coração, como nós já ouvimos na palavra de Deus. E nisto persevera, não sendo ouvintes esquecidos, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Preste bem atenção nesta palavra. Esta palavra nos mostra que nós somos livres em Cristo Jesus. Cuidado com o que dizem para nós, nos colocando de novo na lei que acusa. A lei em Cristo, ela é liberdade. Então, se eles estão fazendo assim, glorifique a Deus, porque eles estão andando de acordo com a palavra de Deus. Mas, por favor, quando um líder ele vem falar que você tem que levar o dízimo, que você tem que isso, tem que aquilo, e se você não faz, você é ladrão, me perdoa. Que palavra que ele está usando para chamar o servo do Senhor? Olha, pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um homem que chama o servo do Senhor como ladrão, porque não está levando o dízimo, não está levando aquilo que agrada a ele, só o Senhor Jesus o julgará,
porque com certeza, leia a palavra de Deus e nós vamos entender muito mais o que diz a palavra de Deus. Se você quer ser dizimista, seja um dizimista. Se você quer ser um ofertante, seja um ofertante. Se você prometeu para Deus, cumpra o que você prometeu, mas não aceite quando impõe sobre a sua vida um posicionamento deste. O livro Antigo Testamento é lei, era para os judeus. O Novo Testamento é graça, é para nós, o povo que não é o judeu, o povo gentil. Para nós, nós vivemos pela graça, é a graça de Deus nas nossas vidas. A graça não tem preço, ela já diz, ela é a graça, é o favor que nós não merecemos, mas pela misericórdia do Senhor Jesus, nós a temos na pessoa dele. Não aceite imposição de ninguém. É por isso que nós estamos vendo um monte de denominação, mas poucas são verdadeiramente voltadas para a palavra de Deus. Estão falando, mas não são. Observe que você vai entender. Eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.